Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Caro amigo, nós no último programa começámos a ver a vida de Jeoás, um novo rei para a nação de Judá. Vimos como Atalia tinha sido uma má rainha e que tinha conduzido a nação de Judá à desgraça. Joiada, que era o sacerdote, foi alguém que estimulou profundamente o estabelecimento de Jeoás como rei em Judá, e ele conduziu a nação a uma reforma espiritual mais uma vez. Mas vamos ver o que é que acontece com este novo rei na nação de Judá. Estamos no capítulo 24 do segundo livro de Crônicas e vamos começar a ver a partir do verso 1. Diz assim o texto bíblico, para que nós possamos segui-lo. Tinha Joás 7 anos de idade quando começou a reinar, e 40 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Zibia de Berzeba. Fez Joás o que era reto perante o Senhor todos os dias do sacerdote Joiada. Tomou-lhe Joiada 2 mulheres e gerou filhos e filhas. Vemos aqui esta prática da poligamia, que apesar de estar aqui escrita, não quer dizer, no entanto, que Deus fosse favorável a esta prática. Vemos também que, aparentemente, Joás foi um homem reto, mas diz o texto bíblico que ele foi reto perante o Senhor todos os dias do sacerdote Joiada. Ou seja, ele seguiu a Deus enquanto Joiada estava por perto, enquanto Joiada era o guardião, vigiava sobre a sua vida. O que significava que talvez algumas das convicções que ele viveu não eram profundamente suas, não foram enraizadas no seu coração. E nós vamos, ao ler o texto bíblico, talvez verificar essas situações aqui nos textos e nas palavras de Deus. Diz o verso 3. Depois disto, resolveu Joás restaurar a casa do Senhor, reuniu os sacerdotes e os levitas e lhes disse: Saí pelas cidades de Judá e levantai dinheiro de todo Israel para reparardes a casa do vosso Deus, de ano em ano, e vós apressai-vos nisto. Porém os levitas não se apressaram. Joás procura fazer aquilo que era a obrigação de qualquer rei em Judá. E a obrigação tinha a ver com a manutenção do património nacional, o templo. Joás deu ordem para que os levitas se organizassem no sentido de criar e manter, estabelecer a manutenção e a reparação necessária no templo. No entanto, vemos aqui estes levitas muito pouco responsáveis. Estes levitas desleixados e desinteressados por fazer aquilo que era as suas responsabilidades. E isto de alguma forma preocupou o rei. Infelizmente, muitos de nós hoje se calhar estamos a viver mais ou menos com uma atitude parecida com estes levitas. Estamos talvez desinteressados por aquilo que significa o trabalho de Deus. Estamos desinteressados pela obra de Deus que tem a ver com o amor ao próximo, o favorecer aqueles que são desfavorecidos, o ajudar aqueles que estão necessitados e, acima de tudo, o transmitir a palavra de Deus. Talvez algumas pessoas, ao caminharem com Deus, se desanimaram, desleixaram, puseram de parte aquilo que era a sua vocação. Eu gostaria de desafiar-te a pensares naquilo que te fez desmotivar, aquilo que te fez parar. Porque é que está a ter uma atitude semelhante à destes levitas, que apesar de terem recebido uma ordem concreta do rei, continuaram a protelar aquilo que era a sua responsabilidade. Puseram de lado e não queriam cumprir aquilo que era o seu dever. Mas o verso 6 deste texto bíblico continua a dizer: Mandou então o rei chamar a Joiada, o chefe, e lhes perguntou: Por que não requereste dos levitas que trouxessem de Judá e de Jerusalém o imposto que Moisés, servo do Senhor, pôs sobre toda a congregação de Israel, para a tenda do testemunho?
porque a perversa Atalia e os seus filhos arruinaram a casa de Deus e usaram todas as coisas sagradas da casa do Senhor no serviço de Balaíns. Este era o retrato da situação espiritual em que o povo de Judá se encontrava. As coisas que tinham sido criadas para a glória de Deus estavam agora ao serviço dos ídolos, das imagens de escultura, dos deuses pagãos. O templo do Senhor tinha sido então desbaratado e os sacerdotes estavam, de alguma forma, desmotivados para fazer aquilo que era a sua responsabilidade, o serviço de Deus. O templo precisava de reparos urgentes. Os sacerdotes precisavam, de alguma forma, ser acordados, despertados para esta realidade espiritual. Tinham-se acomodado àquilo que era a má vida espiritual da nação e os próprios sacerdotes pactuavam com essa situação. Era importante que os filhos de Deus pudessem dizer, como Jesus Cristo disse ao citar as Escrituras, o zelo da tua casa me consome. Que nós pudéssemos ter um novo fogo para com as coisas de Deus, uma nova chama, uma nova emoção, uma nova atitude para com aquilo que é a palavra de Deus. O verso 8 ainda diz: deu o rei ordem e fizeram um cofre e o puseram do lado de fora da porta da casa do Senhor. Publicou-se em Judá e em Jerusalém que trouxessem ao Senhor o imposto que Moisés, servo do Senhor, havia posto sobre Israel no deserto. Então todos os príncipes e todo o povo se alegraram e trouxeram o imposto e o lançaram no cofre até acabar a obra. Vemos aqui algo muito interessante. O povo estava animado para fazer esta obra. Quem não estava animado eram os religiosos da época. Isto deveria servir de lição para aqueles que têm a responsabilidade de liderar o povo nos caminhos de Deus. Muitas vezes o povo não é estimulado, não é envolvido por causa das suas lideranças. Quando os levitas estão desanimados, quando os sacerdotes não fazem o que é o seu dever, muitas vezes o povo está desanimado e não segue a Deus. Mas quando é estimulado para fazer a sua parte, vemos aqui este texto bíblico a dizer que o povo entregava este imposto com alegria. Eu creio que se o Ministro das Finanças em Portugal descobrisse uma fórmula para levar os portugueses a pagar impostos com alegria, certamente isso seria um milagre. Aqui o povo estava a contribuir, a dar os seus impostos com alegria. E porquê? Porque percebiam a razão pela qual estavam a fazer. Percebiam que isto era um serviço para Deus também. Entendiam a motivação e sabiam que este dinheiro iria ser utilizado de uma forma correta, de uma forma justa, e não haveria corrupção para desviar fundos e coisa do género. Por isso o povo se alegrou a servir a Deus em primeiro lugar. O verso 11 então nos diz: quando o cofre era levado por intermédio dos levitas a uma comissão real, vendo-se que havia muito dinheiro, vinha o escrivão do rei e o comissário do sumo sacerdote e esvaziavam-no, tomavam-no e levavam-no de novo ao seu lugar. Assim faziam dia após dia e juntaram dinheiro em abundância, o qual o rei Joiada dava aos que dirigiam a obra e tinham a seu encargo a casa do Senhor. Contrataram pedreiros e carpinteiros para restaurar a casa do Senhor, como também os que trabalham o ferro e o bronze para repararem a casa do Senhor. Aqui notamos realmente a boa vontade do povo ao dar-se de coração inteiro para esta obra. Eles davam os seus bens, os seus recursos, para que a casa de Deus pudesse ser construída, ou reconstruída, melhor dizendo, de uma forma célere. E isto era importante acontecer. Era bom que realmente as pessoas entendessem a importância de ter um espaço para a adoração a Deus. O povo estava motivado a esta grande obra. O verso 13 do capítulo 24 nos diz: os que tinham o encargo da obra trabalhavam e a reparação tinha bom êxito com eles. Restauraram a casa de Deus no seu próprio estado e a consolidaram. Uma reparação desta envergadura fala-nos muito sobre a vida espiritual dos fiéis. Muitas vezes olhamos para igrejas abandonadas, sujas, feias, em ruínas, e muitas vezes isso também mostra o estado espiritual de um povo, mostra o estado espiritual daqueles membros daquela congregação. É importante que nos sítios onde o povo de Deus se junta para adorar a Deus a uma só voz, possam ser espaços alegres, espaços bem cuidados,
espaços que realmente honram e glorificam o nome de Deus. Não estamos a falar de investimento financeiro desnecessário, não estamos a falar de sítios que muitas vezes são uma manifestação de opulência, são uma manifestação de riqueza desnecessária. Não. Devem ser locais realmente que manifestam o coração de Deus, mas locais que o manifestam de uma forma íntegra também e que valorizam aquilo que nós temos no nosso coração para com Deus. A palavra de Deus diz que, em primeiro lugar, nós somos o templo do Espírito Santo. O nosso corpo é esse templo do Espírito Santo. Então, em primeiro lugar, nós devemos cuidar do nosso corpo com muito cuidado. E é por isso mesmo que devemos ter atenção à nossa saúde, atenção à nossa alimentação, atenção ao exercício físico, pois nós somos o templo do Espírito Santo. E por isso mesmo o Espírito Santo habita em nós. Então esse é o primeiro templo que nós devemos cuidar também. Mas seguindo o texto bíblico, vemos o verso 14 a dizer: tendo eles acabado a obra, trouxeram ao rei e à joiada o resto do dinheiro de que se fizeram utensílios para a casa do Senhor, objetos para o ministério e para os holocaustos, taças e outros objetos de ouro e de prata. E continuamente ofereceram holocaustos na casa do Senhor todos os dias de joiada. Envelheceu joiada e morreu farto de dias. Era da idade de 130 anos quando morreu. Sepultaram-no na cidade de Davi com os reis, porque tinha feito bem a Israel e para com a casa de Deus. Aqui temos este homem extremamente importante, joiada. Vemos que nem sempre são os reis que determinam as coisas. Por vezes são os líderes espirituais que determinam a cadência e o ritmo de uma nação. E aqui temos o exemplo de Joiada, que foi ele que realmente transformou a nação de Judá numa nação de novo pacífica, numa nação onde Deus era o centro, numa nação onde o povo contribuía e havia fartura de dinheiro, de bens, porque realmente Deus estava a tocar no coração do povo. E normalmente é assim. Se olharmos para as nações onde há riqueza, onde o povo tem riqueza, onde a riqueza per capita é maior, notamos que aquele povo, na sua história, teve um interesse profundo pelas coisas de Deus. Teve no centro da nação a Bíblia, algures na sua história, não muito distante. E vemos que esses povos realmente adoraram a Deus e buscaram a Deus de todo o coração. Eu creio que a grande solução para o nosso país passa por aí. Passa por realmente termos pessoas que procuram a vontade de Deus, que implementam a justiça, que combatem a corrupção, que afastam dos meios políticos e dos meios que decidem as coisas da justiça aqueles que estão ali para atrapalhar e para manter lobbies de influência. E certamente isso acontece quando um povo se volta para Deus. Quando um povo busca a Deus de todo o coração. Podemos assistir ao que aconteceu aqui. O Estado tinha dinheiro de sobra depois de acabar as obras. E esse dinheiro não era desviado para assuntos pessoais. Esse dinheiro permanecia no Estado porque o povo tinha dado para o Estado utilizar em obras de interesse público. Como seria bom que no nosso país acontecesse assim. Que os orçamentos não fossem gastos simplesmente porque foram orçamentados. Sobrando o dinheiro pudesse ser reentregue e reutilizado em coisas mais adequadas para interesse da nação. É uma lição que deveríamos aprender como gestores dos dinheiros públicos, que deveriam realmente ser utilizados esses dinheiros para benefício do bem comum. O verso 17 do capítulo 24 de 2 Crônicas ainda continua a dizer: depois da morte de Joiada, vieram os príncipes de Judá e se prostraram perante o rei, e o rei os ouviu. Deixaram a casa do Senhor, Deus dos seus pais, e serviram aos postos ídolos e aos ídolos, e por essa sua culpa veio grande ira sobre Judá e Jerusalém. Aqui temos a conduta do povo sem a presença do sacerdote Joiada. É muito triste ver que ao morrer um líder espiritual, um líder que tinha conduzido a nação à grande prosperidade, o povo rapidamente se afasta daquilo que é a vontade de Deus. Muitas vezes vemos que os cristãos necessitam de um líder para conduzir as suas vidas. Mas é triste
quando eles não têm quase vida própria além desse líder. Se o líder, por alguma razão, sai da liderança, desaparece, morre, reformou-se, acabou o seu ministério, então o povo perece, se afasta de Deus. E é o que aconteceu aqui neste texto que acabamos de ler. Joiada, que era o líder espiritual da nação, morreu, e o povo rapidamente, com os seus príncipes, se volta para a idolatria outra vez. Volta a buscar imagens de escultura. Volta a venerar aquilo que era contrário à vontade de Deus. Que Deus nos livre realmente de ter essa atitude. A palavra de Deus nos diz que todos nós, cristãos, somos sacerdotes. Todos nós, digamos assim, temos a responsabilidade de ter a nossa relação em ordem com Deus, independentemente das lideranças que Deus levanta. É de Deus haver líderes. É de Deus que os líderes conduzam o povo a uma proximidade maior com Deus. Mas mesmo quando não há liderança, então cada um de nós tem a responsabilidade de se aproximar de Deus e de desenvolver a nossa relação com Deus, independentemente dos líderes que Deus pode dar ou não em determinados momentos da nossa vida. O verso 19 continua: porém o Senhor lhes enviou profetas para os reconduzir a si. Esses profetas testemunharam contra eles, mas eles não deram ouvidos. Vemos que Deus não deixa passar em branco estas situações. Joiada tinha morrido, Deus viu que o povo se estava a afastar, enviou os profetas para resolver a situação, mas mesmo assim, eles não deram ouvidos à palavra de Deus. E o verso 20 diz: o Espírito de Deus apoderou-se de Zacarias, filho do sacerdote Joiada, o qual se pôs em pé diante do povo e lhes disse: assim diz Deus, porque transgredias os mandamentos do Senhor, de modo que não prosperareis, porque deixaste o Senhor, também Ele vos deixará. Esta realmente é uma reprimenda tremenda à liderança daquela nação. E o verso 21 continua: conspiraram contra ele e o apedrejaram por mandato do rei, no pátio da casa do Senhor. Assim o rei Joás não se lembrou da beneficência que Joiada, pai de Zacarias, lhe fizera, porém matou-lhe o filho. Este, ao expirar, disse: o Senhor o verá e o retribuirá. Vemos aqui que Joás era um rei, foi rei por causa de Joiada, foi ele que o protegeu. Estou só a recapitular aquilo que vocês já sabem. Foi Joiada que o protegeu para que Atalia não o matasse. No entanto, ele manda matar o filho do sacerdote Joiada. E manda-o matar num local que deveria ser considerado sagrado, deveria ser respeitado. E vemos que realmente é uma situação triste. E vemos agora o que vai acontecer por este afastamento. Vejamos o que diz o verso 23. Antes de se findar o ano, subiu contra Joás o exército dos sírios, e vindo a Judá e a Jerusalém destruíram de entre o povo a todos os seus príncipes, cujo despojo remeteram ao rei de Damasco. Ainda que o exército dos sírios viera com poucos homens, contudo o Senhor lhes permitiu vencer um exército muito numeroso dos judeus, porque estes deixaram o Senhor, Deus de seus pais, e assim executaram os sírios os juízos de Deus contra Joás. Vimos realmente que estas situações de afastamento de Deus têm sempre consequências. E, mais uma vez, Deus quer chamar a atenção aos seus filhos. Eles não ouviram a voz de Deus, se afastaram dos caminhos de Deus, mesmo Deus mandando sacerdotes para os chamar a atenção e profetas, eles continuaram a afastar-se de Deus. Chegamos assim ao capítulo 25 e o verso 1 diz: era Amazias, começa agora uma nova dinastia, um novo rei. Era Amazias, de idade de 25 anos, quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Joadá, de Jerusalém. Fez ele o que era reto perante o Senhor, não porém com inteireza de coração. Uma vez confirmado o reino em sua mão, matou os seus servos que tinham assassinado o rei, seu pai. Porém os filhos dele não matou, mas fez segundo está escrito na lei, no livro de Moisés, no qual o Senhor deu ordem dizendo: os pais não serão mortos por causa dos filhos, nem os filhos por causa dos pais. Cada qual será morto pelo seu próprio pecado. Aqui realmente temos algo importante. Este rei vai começar a trazer alguns princípios da lei de Deus
para o seu reinado. E o verso 5 do capítulo 25 de 2 Crônicas continua: Amazias congregou a Judá e os pôs segundo as suas famílias sobre chefes de 1000 e chefes de 100 por todo Judá e Benjamim. Contou-os de 20 anos para cima e achou 300.000 escolhidos capazes de sair à guerra e manejar lanças e escudos. Também tomou de Israel o soldo de 100.000 homens valentes por 100 talentos de prata. Porém, certo homem de Deus veio a ele dizendo: Ó rei, não deixes ir contigo o exército de Israel, porque o Senhor não é com Israel, isto é, com os filhos de Efraim. Porém, vai só, age e sê forte. Do contrário, Deus te faria cair diante do inimigo, porque Deus tem força para ajudar e para fazer cair. É interessante o desafio que este profeta deixa para ele ir só e ele confiar mais uma vez em Deus. Este é o segredo que nós encontramos neste livro de Crônicas. É necessário nós confiarmos em Deus, fazermos a nossa parte, mas confiarmos em Deus. E não pensarmos que simplesmente porque somos muitos ou porque fazemos alianças com A, B ou C, podemos alcançar vitória. A vitória vem da nossa dependência de Deus. A vitória vem da nossa relação com Deus. Alguém disse um dia que com Deus é maioria. Nós podemos realmente fazer valer aquilo que são os princípios de Deus, quando nos mantemos firmes debaixo da orientação de Deus. Mas o verso 9 do capítulo 25 diz: Disse Amazias ao homem de Deus: Que se fará, pois, de 100 talentos de prata que dei às tropas de Israel? Respondeu-lhe o homem de Deus: Muito mais do que isso pode dar-te o Senhor. Vemos como Deus tem resposta para estas perguntas. Ele estava preocupado com o dinheiro que já tinha gasto. Mas o homem de Deus estava a dizer: mais vale perder esse dinheiro, porque o dinheiro é de Deus. Ele pode trazer mais benefícios se mantiveres a tua confiança nele. Então separou Amazias as tropas que lhe tinham vindo de Efraim para se voltarem para casa, pelo que muito se acendeu a ira deles contra Judá, e voltaram para casa ardendo em ira. Animou-se Amazias e conduziu o seu povo, foi-se ao Vale do Sal, onde feriu 10.000 dos filhos de Sair. E vemos o resto do texto que relata esta vitória tremenda que Amazias teve sobre estes inimigos. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.